Graça e paz, irmão. Deus abençoe os irmãos, amém? Ricamente, em nome de Jesus, amém? Irmão, dá seu like, se inscreva no canal, amém? Irmãos, estou aqui na Quinta do Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. Estou no lugar público, né? Qualquer pessoa pode ter acesso aqui, amém? Como vocês podem ver, essa estrutura meio que rochosa, né? Essa estrutura meio que, para mim, é uma rocha, amém, irmãos? É uma estrutura, amém? Aqui eu não sei se é uma gruta que fala ou se é uma caverna, mas assemelha muito a uma caverna, irmãos. Uma gruta, uma caverna. Olha para vocês verem a estrutura aqui, ó. Tá vendo? A Bíblia vai dizer, né, irmãos, também, antes de eu contar a experiência, a Bíblia vai dizer, né, que Davi, ele fugiu para uma caverna, amém? E naquela caverna, Davi, ele aprendeu muitas coisas, ele ensinou muitas coisas, porque dentro daquela caverna existiam pessoas endividadas, pessoas com alto índice, né, de problemas emocionais, e Davi se fez chefe no meio daquelas pessoas que estavam dentro daquela caverna, amém? No meio de uma caverna, irmãos, existe escuridão. No meio de uma caverna existe pessoas que estão fugindo de algo, fugindo de situações que talvez perseguiu aquela pessoa, situações que levou aquela pessoa a ter problemas emocionais, traumas familiares, traumas financeiros, traumas espirituais. Porém, Davi, sendo ungido de Deus, sendo perseguido pelo próprio Saul, pelo próprio rei daquela época, Davi, ao invés de lutar contra o rei, Davi, ao invés de lutar contra aquele que está perseguindo ele, Davi preferiu fugir. Davi prefere fugir do que lutar contra alguém que é ungido de Deus. Fica a dica, irmãos. Tem momentos que é melhor você perder, é melhor você abrir mão de algumas coisas do que você lutar contra alguém que é ungido de Deus. Ainda que aquele alguém que é ungido de Deus foi levantado por Deus e Deus rejeitou, mas Deus também ensina nós a não pagar o mal com o mal. É bem certo, que há momentos que a nossa carne fala mais alto, mas o Senhor nos chamou para fazer a diferença, amém? Quem vai dando as forças para mudar é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Irmãos, olha só para você ver, né? Olha só, tem uma superfície aqui, irmãos, olha aqui, ó. Aqui, ó. Mais pontiaguda. Bacana, né, a caverna, viu, irmãos? É muito interessante. A imagem fica mais escura, né? Como vocês podem ver. Olha como é que ali, ó. Olha lá dentro, lá. Aqui também deve ter bastante aranha, né, irmãos? Olha só para vocês verem como é que é interessante, ó. Vai vendo aí. Olha que interessante. Tá vendo? Muito bacana. Você vê que tem tipo um buraco lá, ó. Naquela ponta lá, ó. Um buraco. Olha lá na ponta, lá em cima. Entrada de luz. Irmãos, é bacana. Olha que interessante ali, ó. Olha só para você ver. Irmãos, aqui praticamente cabe mais de umas 50 pessoas aqui, irmãos. Tranquilo e calmo. Pelo menos umas 50 a 60 pessoas aqui, tranquilamente. Tem vários compartimentos aqui dentro, irmãos. Olha só para você ver. Tem até um sofá aqui, ó. Aqui, ó. Olha o sofá aqui, ó. Tá vendo? Agora você imagina esse sofá aqui, irmãos. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus sentando naquela época, as pessoas daquela época, né? Não tinha tanta comodidade, né? E muita gente vivia nas cavernas. Olha só que interessante. Então, irmãos, a gente aprende uma coisa. Que a caverna é um lugar de escape. Mas a caverna, para quem serve a Deus, não é um lugar para você permanecer. Elias foi parar na caverna também. Elias era profeta, era homem de Deus, era servo de Deus, era alguém que dava bom testemunho, mas existia uma mulher chamada Jezabel que perseguiu Elias. Amém? Porém, Elias não estava sozinho. Elias se considerava sozinho no meio daquela tribulação, no meio daquela perseguição toda. Mas o Senhor disse para Elias: você não está sozinho, não. Tem milhares de servos meus que não se prostraram a Baal. Tem muita gente aí que talvez está passando pela mesma perseguição que você está passando. Só que essa pessoa também se posicionou para não dobrar a Baal. Sabe o que Deus está falando comigo, com você? Não se prostre à situação que tu está vivendo, pois o Senhor te chamou para fazer a diferença. Não é para você ficar na caverna. Você pode até entrar, mas a voz do Senhor está dizendo para você nessa noite, nesse dia, nessa tarde: ei, Elias,
que tu faz aí na caverna? A caverna não é para você morar. A caverna não é para você permanecer. Tu pode entrar na gruta, tu pode entrar na caverna, tu pode entrar em situações difíceis, mas quando o Senhor disser para você: ei, sai dessa caverna, porque eu não te chamei para ficar no meio da caverna. Reblaravarasorik labranto fleplastei lavronte halaya lohastuble de flapraso de ler de planto freika de clavo halas and the bly and the vlu and the lar de plo fretek la flastou. Deus está dizendo que pessoas vão ouvir essa palavra e vão perceber alguma coisa. A caverna da depressão, a caverna sentimental, a caverna que te prendeu não vai te prender mais, pois a voz do Senhor está indo de contra você e está dizendo para você o seguinte: sai dessa caverna, porque quando você tentou com o teu próprio braço, com a tua própria estrutura, tu não pôde sair, mas dessa vez é diferente. A voz não é do homem, a voz é do Senhor dizendo para você: sai da caverna, sai dessa situação. Pastor, mas é somente uma palavra. Mas o Senhor está dizendo assim para você: aprenda uma coisa, Deus te chamou, e quando Deus fala, a palavra do Senhor não volta vazia. Aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz. A palavra do Senhor é viva e eficaz, e a palavra não volta vazia. Você que me escuta, da onde você estiver, o Senhor está dizendo: você pode estar na caverna, pode ter passado 1 mês, 2 dias, 4 dias, 5 dias, não importa. A palavra chegou para você hoje, e a palavra está dizendo que está trazendo vida. Sai da caverna da depressão, sai da caverna da situação que tu está enfrentando, pois o Senhor colocou uma palavra para tu andar sobre as águas. Pois quando Pedro entendeu que andar sobre as águas é ouvir a palavra de Jesus, pois Pedro não entrou na água simplesmente por querer entrar. Primeiro ele perguntou se ele pode ir. Primeiro ele esperou Jesus falar para ele: vem Pedro, vem Pedro. E quando Pedro anda sobre as águas, pode até ter afundado, mas andou sobre as águas. A palavra do Senhor é o sustento para você, e a palavra está dizendo para você nessa manhã: fica em paz, pois o Senhor está pelejando por vós, o Senhor está agindo por vós. Fica em paz, pois o silêncio, Deus falou comigo: Bruno, fala para pessoas ficar em silêncio, para não revidar a voz de Saul, para não revidar a voz de Jezabel, para não revidar aquilo que o inimigo está te afrontando. Pois quando você silencia, quando você se calar, quando você não pagar o mal com o mal, o Senhor fará justiça para ti, o Senhor fará justiça para ti. A entender que lá em dom lohas-tu and the fly and the black day refro and the last day flow and the lar de flow. Eu lembro de uma história também que o próprio Davi estava uma situação que ele protegia o rebanho de Nabal. Davi e os seus servos ajudavam o rebanho de Nabal, porém Nabal não soube reconhecer aquilo que Davi ajudava Nabal. Só que a Bíblia vai dizer que Davi começou a ter fome, ter necessidade, e quando Davi procurou Nabal, pediu ajuda a um dos servos de Nabal, a informação chegou até Nabal. Nabal desprezou Davi, Nabal não reconheceu Davi, Nabal não quis ajudar Davi. Porém Davi, o sangue de Davi falou mais alto. Davi queria até matar Nabal naquele tempo. Só que o Senhor segurou Davi, e Davi não fez o mal com o mal. Porém, a mulher de Nabal entrou na frente e ajudou, pois a mulher de Nabal impediu Davi de fazer uma loucura, de Davi pagar o mal com as suas próprias mãos. Só que quando aquele impedimento, que aquela mulher entrou na frente e ajudou Davi, aquilo foi o quê? Uma solução de Deus, pois Deus não queria que Davi derramasse sangue de alguém que é judeu. Deus não queria que Davi pagasse o mal com o mal, pois a justiça pertence a Deus. E o que acontece? Davi foi impedido por uma mulher sábia,
uma mulher que edifica a sua casa. Aprenda uma coisa: se o teu esposo, se o teu marido não é uma pessoa que sabe estender a mão, que não sabe reconhecer quando é ajudado, você faz a diferença, pois a sua atitude vai entrar com livramento para a sua casa. Se o homem não faz o seu papel de homem de Deus, você que é mulher, faça o seu papel de mulher de Deus. Se a mulher não faz o papel de mulher de Deus, você que é homem, faça o seu papel de homem de Deus. Pastor, o que significa então fazer o papel de homem de Deus? Uma das tarefas do papel do homem de Deus, mesmo com os defeitos, mesmo com as falhas, é ser pacificador. Aquela mulher, amém? Abigail, parece o nome dela. Ela foi pacificadora, ela ajudou, ela impediu algo pior de acontecer. Aquele homem era rico, Nabal, o esposo dela, era rico, mas era soberbo, não reconhecia quando era ajudado. Davi ajudou ele, impediu as ovelhas dele, o gado dele de tomar prejuízo, mas quando Davi precisou de ajuda, esse homem não quis nem estender a mão para ele. Só que tem uma coisa: Davi foi impedido de derramar sangue, só que Deus viu tudo. Aí Deus tratou com Nabal. Nabal depois morreu. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele reconhece todas as coisas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Só que se o ímpio, ou até mesmo o justo, ficar brincando com Deus, ficar desprezando aquilo que Deus está fazendo em favor dele, Deus, ele dá tempo de arrependimento. Deus é tão misericordioso que ele dá tempo de arrependimento. Só que chega uma hora, irmãos, que aquela pessoa que está sendo injustiçada, se ela não devolver na mesma moeda, quem vai devolver é Deus. Deus primeiramente vai dar tempo de arrependimento. Se não quiser se arrepender, acontece como Nabal. Deus tratou com Nabal. Aprenda uma coisa: o Deus que é misericordioso, o Deus que é advogado, vai chegar um dia que ele vai ser juiz. Amém? Aprenda uma coisa: a palavra do Senhor hoje é o seguinte: não devolva o mal com o mal, paga o mal com o bem, pois ao Senhor pertence a justiça e ao Senhor pertence a balança. 2 pesos e 2 medidas é abominação perante o Senhor, mas o Senhor sabe a tua justiça, o Senhor sabe aquilo que você tem plantado, o Senhor sabe das tuas dificuldades. Amém, irmãos? Irmãos, aquilo que é simplesmente um vídeo, que eu ia contar uma experiência, ainda nem contei experiência. Amém? Deus já me deu um espírito de ousadia, irmãos. Deus está me usando aqui, eu estou sentindo a presença de Deus tão forte. Porque essa palavra, irmãos, ela vai servir para muita gente. Amém, irmãos? Então dá seu like, inscreva no canal, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vou estar orando também para finalizar esse vídeo em outro momento. Talvez eu grave um outro vídeo ainda hoje, falando da experiência sobrenatural. Mas vou fazer uma pequena oração. Amém? Esse vídeo vai ser postado. Nem ia postar ele não, mas como o Senhor me tocou, eu tenho a obrigação de postar esse vídeo. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos fazer a oração de finalização. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, a cada vida, a cada pessoa, Pai, a cada família, Senhor, quer seja cristão, quer seja não cristão, eu oro que o Senhor toca, Senhor, no mais profundo do coração e da mente de cada vida que ouvir essas palavras, Senhor, pois as palavras não são minhas, Senhor, o Senhor me inspirou, Pai, a estar falando isso, Pai, que a Tua palavra vá e produza frutos, Senhor. Senhor, abre os olhos daquele que está cego espiritualmente falando, abre os ouvidos daquele que está surdo, Senhor, espiritualmente falando, abre o coração daquele que está duro, Senhor, como uma pedra, pois o Senhor vai dar um coração de carne. Abre o entendimento de cada um que me ouvir e abençoa, livra de todo mal, restaura a família, Senhor, e tira pessoas da caverna, Senhor, pois o Senhor é o Deus que restaura, que livra, que reestrutura aquele que está destruturado, aquele que está derrubado, aquele que está assolado. Tu és um Deus que liberta, transforma, cura e ajuda. Por isso eu oro, Pai, manifeste o teu sobrenatural, manifeste o teu poder, pois tu és um Deus lindo, maravilhoso e grandioso. Quem sou eu? Não sou nada, Senhor, mas tu és grande e tu és poderoso. Guarda cada vida, a cada pessoa, a cada um, Senhor, que está me assistindo, a cada um que está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus, assim eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor.